Olá pessoal, meu nome é Romildo e eu vou fazer aqui um breve resumo desta obra literária maravilhosa do filósofo Olavo de Carvalho. Desse livro que chama-se O Imbecil Coletivo. Pessoal, é um livro político, emblemático e muito questionador. Tenho certeza que ele vai fazer você repensar muito sobre a sua forma de enxergar o mundo das ideias e do pensamento político do Brasil. Não há dúvida que o Olavo de Carvalho ele conseguiu o que poucos pensadores e intelectuais conseguiram na história das ideias. As suas ideias, o seu discurso foram capazes de mudar o caminho de um país e talvez até de um continente. O autor desse livro, ele jamais defendeu uma revolução ou uma revolta contra o comunismo. Ele apenas mostra o que o mundo está se tornando, alertando para que seja feito algo. Porém, em nenhum momento ele cai nessa tentação de dizer como fazer para mudar isso, deixando isso aí apenas para o leitor pensar sobre o assunto. Muito interessante. Ele deixa você tirar as suas conclusões. Mas, pessoal, o que dizer quando se trata do Olavo de Carvalho? Bem, o que se ouve são dois extremos, exatamente, dois extremos. Ou ele é louvado como um gênio intelectual contemporâneo, ou ele é depreciado como um lunático político, crítico e ferrenho. Não tem papas na língua e muito menos ele tem medo de desagradar os seus ouvintes e leitores. Galera, chegando ao ponto de falar tudo aquilo que vem à mente, sem rodeios e até mesmo com alguns certos palavrões. É a personalidade dele. Apesar da minha orientação política ser voltada um pouco para o conservadorismo, eu tentei ler essa obra com o máximo de isenção. Tá? Cheguei a uma seguinte conclusão, lembrando que essa é a minha opinião, podendo ser totalmente diferente da sua. Mas eu tenho certeza que eu vou desagradar os dois lados do cenário político. Bem, galera, vamos lá. O Olavo de Carvalho, sem sombra de dúvida, é um homem com muito conhecimento. Ele é muito inteligente, por saber trafegar entre vários âmbitos culturais sem ao menos cultuar os ensinos acadêmicos. Pois esses seus conhecimentos vêm de estudos próprios, sendo um homem um autodidata natural. Em boa parte desse livro, ele fala coisas triviais, ou seja, assuntos de conhecimentos de todos, mas que se tornaram tabu por conta desse domínio marxista que existe hoje na nossa cultura brasileira. Galera, sem dúvida, o velhinho ele é muito instruído, é um profundo conhecedor de filosofia e de política social. Mas, no entanto, mesmo sendo um autor com amplo domínio da filosofia, citando textos importantes sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Foucault e vários outros pensadores e filósofos, as suas ideias nunca são debatidas. Eu percebo isso. Eu percebo que as pessoas sentem assim um certo desconforto intelectual ao lidar com as suas provocações filosóficas. Isso é só para começar, tá? Veja bem, eu mudei o rumo da minha leitura foi justamente com esse livro, pois ele me fez olhar a realidade com uma visão completamente diferenciada da que eu tinha alguns anos atrás. E isso me fez crescer como indivíduo, me fez crescer pessoalmente, tá? E não podemos ver esse livro do Olavo de Carvalho como um livro de autoajuda, tá? Não, isso aqui não é um livro de autoajuda, tá? Ele é um livro que vai trazer um grande impacto para a sua personalidade, tá? E para a sua vida. O Olavo não é apenas um pensador político. Ele é um homem totalmente envolvido em uma luta dificílima contra a sede de poder que existe aí de alguns, tá? Ele é um verdadeiro filósofo contemporâneo capaz de trazer para quem o lê uma nova compreensão do mundo, ou melhor, resgatar o verdadeiro pensamento político. Pessoal, vou falar agora um pouco sobre o olavismo. Isso, exatamente, o olavismo. Bem,
O Olavo de Carvalho ele vem sendo perseguido há pelo menos 25 anos pela esquerda. O nosso presidente atual ele vem sofrendo perseguições políticas há 2 anos. Bem, o Olavo ele foi o que abriu as portas para o conservadorismo no âmbito das ideias, que antes estavam totalmente banidas. O olavismo foi um acontecimento histórico da nossa época, sendo o presidente Bolsonaro o efeito disso. E por este fato surgindo esse movimento conservadorista, com a ascensão do presidente Bolsonaro às eleições. É normal, galera, que em um país exista uma direita e uma esquerda. Só que no Brasil só existia apenas uma esquerda, totalmente dominante. O que o Olavo abominava isso abertamente. Somente na China comunista e na União Soviética foi que existia uma esquerda livre. Só que, mesmo assim, lá havia uma imprensa clandestina que enfrentava a esquerda. Só que se descobrisse, seriam mortos. No Brasil, galera, nem isso existiu. Pois bem, o Olavo ele criou sozinho na sua casa um jornal de oposição da época chamado Mídia Sem Máscara, juntamente com a sua esposa e com a sua filha. Por que ele fez isso? Porque ele queria que existisse no Brasil uma direita oposicionista à esquerda, que nem isso aqui existia. A esquerda sempre dominou aqui, reinante, sem oposição nenhuma. E o Olavo não achava isso certo. Ele lutou para que a direita conservadora se elevasse e criasse a oposição à esquerda brasileira. Porque a esquerda criou aqui no Brasil o totalitarismo. Reinava totalmente, centralizou o poder e dominava toda a nossa política. O Olavo ele teve um papel muito importante nesse contexto político-cultural, sendo, para mim, o responsável pelo surgimento da direita conservadora no Brasil, dando oportunidade para eleger o presidente atual, que é o Jair Bolsonaro. Galera, concluindo, tá? É uma obra muito importante para o cenário político e cultural brasileiro e deve ser lida por todos os interessados, tá? Até mesmo os marxistas, principalmente estes, que ficam aí alienados em ler só um tipo de leitura. Pessoal, vamos diversificar, tá? Olavo de Carvalho, sem dúvida, ele é um homem muito inteligente, entende o mundo assim em 80% dos casos, tá? Isso na minha opinião, tá? Galera, é um estilo duro, é um estilo direto e pode fazer com que os mais sensíveis se afastem dessa leitura, beleza? Mas eu super indico, tá? Tá aqui na minha mais um livro para minha biblioteca, aqui atrás, e comprei mais um agora. E logo logo farei um outro resumo do próximo livro, tá? Que é muito legal. Beleza, pessoal? Um abraço, muito obrigado pela atenção.